Tudo bem, meus amigos, minhas amigas? André Luiz Alves. Vamos a mais um podcast Conexão Espírito Santo. Hoje com a minha amiga, referência aí no Espírito Santo, no esporte, no kickbox, professora Sara Marques. Muito obrigado, professora Sara Marques, pelo convite. Você que é a minha amiga pessoal, uma referência. Trabalhamos juntos aí na Secretaria de Esportes, né? Então, assim, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar você aqui no nosso podcast para a gente bater um papo hoje. André, meu amigo, a honra é toda minha, você sabe disso. A gente trabalhou junto, nos conhecemos na Secretaria de Esportes, mas eu tenho certeza que nossa amizade é para sempre, porque gosto muito de você, já te falei isso milhares de vezes, confio em você, acredito no seu potencial de trabalho. Você é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, uma pessoa amiga, amiga verdadeira. E para mim que é uma honra estar aqui hoje. Vamos bater um papo. E aí, as mulheres hoje, veio a professora Sara Marques, uma referência. Qual é a história da professora Sara Marques? Queria que você falasse um pouco. As pessoas conhecem a Sara do esporte, a Sara do kickbox, né? Lá da secretaria, mas um pouquinho, você falar um pouquinho quem é a professora Sara Marques, o que fez você chegar aonde você chegou? Então, meu amigo, eu sou capixaba de coração, né? Não nasci aqui no Espírito Santo, eu nasci no sul da Bahia, numa cidadezinha muito pequena, chamada Medeiros Neto. Fica muito próximo a Teixeira de Freitas, Itamaraju, as cidades praianas ali de Alcobaça e Prado, né? Não sei se você conhece aquela região, mas eu Yes. nasci ali, vim para o Espírito Santo, Vitória, cidade, com toda a minha família, eu mais quatro irmãs, minha mãe e meu pai. Eu tinha 6 anos de idade, completei 7 anos aqui. Então aqui eu me formei, aqui eu, né, comecei a estudar, fiz faculdade, sempre fui uma criança muito, mas muito, muito agitada. Naquela época não tinha diagnóstico de transtorno comportamental, né? Hoje tem médicos que definem tudo. E eu tinha realmente, eu era muito hiperativa. E minha mãe, muito, muito esperta, minha mãe é uma pessoa muito inteligente, Dona Maria de Lourdes, um beijo para ela, uma figura maravilhosa, muito inteligente, viu no esporte uma maneira de eu extravasar essas subidas 1000 vezes na árvore por dia, e cai, quebra braço, e faz isso, e faz aquilo. Aí minha mãe me colocou nos esportes. Natação, saía da natação, ia pro judô, do judô ia pro vôlei, do vôlei pro balé. Até balé fiz. Fui aluna de Dona Lenira Borges com muito orgulho. Por ser hiperativa, ela tinha uma varetinha que ela dava umas cutucadas em quem era agitado. Eu tomei muita varetada de Dona Lenira, mas também aprendi muito a disciplina, aprendi muito, muito esporte com ela. O balé foi uma ponte para eu também participar de outros esportes. E quando a gente fala até hoje, né, que o esporte transforma vidas, o esporte me transformou. Eu passei a ser uma pessoa, não deixei de ser hiperativa, mas tive mais calma. O esporte me levou para lugares que eu jamais ia imaginar que eu fui. Eu conheço o Brasil quase todo através do esporte, conheço parte do mundo através do esporte, viajei competindo. Depois do judô, conheci Mestre Laércio, que eu fui pro kickboxing. E aí a gente vai, uma vida de esporte, triatlon, aquatlon, remo olímpico, tenho títulos capixabas, brasileiros, sul-americano, tudo no esporte. E isso, assim, minha vida é uma vida muito bacana com isso, eu me orgulho muito, e como você falou, eu ser referência para muitas mulheres me deixa muito envaidecida, mas me deixa também muito comprometida em querer mudar a vida das pessoas através do esporte. Daí também minha formação de profissional de educação física. Eu vejo que você fala com muito carinho do Laércio, que é uma referência Sim, mundial, campeão mundial, e também do mestre Nilson. E eu lembro muito do mestre Nilson porque do clube, eu moro em Jardim da Penha. Antes eu morei muito tempo de 76 a 2003 em frente ao Clube dos Oficiais. E na época no Clube dos Oficiais tinha o Kung Fu Kung Fu. e era o mestre Nilson. Então que você pudesse falar um pouco, né? Porque são duas referências Sim, aí, são duas, sim. a gente fala, duas lendas aí das artes marciais. Se pudesse falar um pouco dos dois, que eu acho Então, importante.
A gente fala, eu vejo que hoje as pessoas, não, principalmente a turma mais jovem aí, esquece um pouco as pessoas que ajudaram a construir a história. Eu acho que a gente gosta, né? Acho que o Mestre Nilson e Laércio, acho que são pessoas que fazem parte de uma história aí de vitória do Espírito Santo através do esporte. Que você pudesse falar Com um pouco certeza. deles, que eu Nossa, acho importante. falo com muito orgulho e amor, tá? Grão-mestre Nilson foi a primeira pessoa, o primeiro mestre a trazer o kickbox para o Espírito Santo na década de 80. Então ele introduziu aqui, que era chamado Kung Fu Full Contact, que o primeiro lugar que ele deu, que ele montou e deu aula foi lá no Clube Vitória, lá no centro da cidade, Pelo Paco no Moscoso. Parque Moscoso ali mesmo, que acho que teve até um episódio de fogo recentemente, né? Tem uma obra do lado, parece que tá fechado, mas teve esse acidente lá. Mas Mestre Nilson que trouxe o kickbox para cá. Aí Mestre Laércio foi aluno dele e se tornou o que você sabe, Mestre Laércio 8 vezes campeão mundial, que também já se tornou grão-mestre, né? Porque agora ele é o 8º dan, então quando você passa para ter 8 dans no kickbox, você se torna um grão-mestre. Aí ele também é grão-mestre, assim como mestre nisso. Duas pessoas fantásticas, maravilhosas, que entendem como o esporte é importante na vida das pessoas, principalmente pelos princípios de disciplina, respeito, caráter, hombridade, isso tudo faz parte. E eu sou muito grata e feliz por ser aluna dos dois. E sou aluna até hoje, né? Eu treino com os dois, tenho esse privilégio de treinar com os dois monstros do kickbox no Brasil e no mundo. E aí, em 2020, surge a professora Sara Marques na política. Você foi candidata a vereadora Sim, e o atual prefeito, agora é ex-prefeito, Pasolini ganhou a eleição pelo Republicano. Você estava no Republicano, você foi ser coordenadora da Secretaria de Esportes, depois virou gerente. Né? E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. A gente pode falar junto, né? Porque nós sim, trabalhamos juntos. claro. E a gente sabe a situação que tinha na Secretaria de Esporte quando a gente assumiu em janeiro de 2021, uma época de pandemia, uma secretaria que praticamente estava abandonada com relação ao material esportivo, muitas coisas que ficaram atrasadas durante muitos anos. Então, eu acho que a gente conversar um pouquinho sobre o seu trabalho, o nosso trabalho na Secretaria de Esporte, junto com várias outras pessoas importantes nesse processo, uma equipe que ajudou, que acreditou na gente e que ajudou a construir, a reconstruir, né, esse trabalho na Secretaria de Esportes, que, por exemplo, não tinha uniforme das escolinhas desde 2012, foi a última compra, você lembra disso, e alguns outros exemplos que eram muito tristes para a gente que gosta do Muito. esporte. Então, vamos falar um pouco do seu trabalho lá como coordenadora e como gerente, porque você hoje é uma referência e sempre continuará sendo respeitada por esse trabalho que você fez na Secretaria de Esporte, na oportunidade que você teve. André, você sabe porque a gente trabalhou junto e eu nunca, né, a gente nas nossas conversas extra trabalho também, eu sempre deixei isso muito claro. Para mim foi uma experiência magnífica, tá? Magnífica, porque eu nunca tinha trabalhado em gestão pública. Então, quando eu cheguei na secretaria como coordenadora, era tudo muito novo para mim. E tinha todos esses agravantes, né? A gente estava na época de pandemia, além de não entender de gestão pública, eu estava estudando, buscando isso, buscando aprender. A gente tinha esses percalços, né? Não podia fazer certas coisas porque era pandemia, não podia realizar tudo que a gente tinha de planejamento, porque a gente não tinha como, porque tinha as regras, as proibições. Mas eu digo para você, foi uma experiência extraordinária na minha vida. Eu aprendi muito, eu conheci pessoas que me fizeram trabalhar bem, a gente teve um bom suporte, conheci você, você fez parte disso. A gente entrou e pegou uma secretaria, vamos dizer a verdade, né? Totalmente sucateada, não tinha nada, não tinha nada, não tinha pessoal, não tinha material, não tinha nenhum tipo de estrutura, a gente não tinha nem referência do que ela já tinha produzido.
né? Eu, como coordenadora mesmo, tive esse problema. Eu não tinha dados do que tinha sido feito. E quando a gente assumiu lá como coordenadora, nós tínhamos uma média de, não chegava a 17 núcleos esportivos para atender Vitória inteira e abrangia somente o atendimento a crianças e adolescentes, na época. E aí a gente veio com aquelas ideias de ampliar os núcleos esportivos, fazer a compra de material esportivo, de uniforme, porque, como você falou, eu repito, desde 2012, quer dizer, para 2020, a gente não tinha material esportivo nenhum, a gente não tinha uniformes para as escolinhas. Isso tudo era uma situação assim de descaso com o esporte. Né, de descaso com o esporte. E a gente foi implementando nossas ideias, colocando em prática os projetos que a gente tinha. E depois que saí da coordenação, enquanto gerente, que você saiu e eu ocupei o seu lugar, eu já peguei junto com você participando, já peguei um caminho bem andado para que a gente, quando nós saíssemos de lá, deixássemos entregues 60 núcleos esportivos. Uma diferença muito grande, né? De 17 para 60, estruturados. Outro fator que eu me orgulho muito foi da valorização do profissional de educação física. A gente entrou lá, você sabia, você viu isso, você participou disso. Os profissionais todos cabisbaixos, muitos deprimidos, sem condição nenhuma de trabalho, sabe? Uma questão que beirava o terror psicológico. O esporte não tinha um mínimo, os profissionais não tinham uniforme, não tinha nada, profissional, não tinha nada. Não tinha bola, não tinha ferramenta Aí para você trabalhar. imagina um profissional para sair para o trabalho, sem o uniforme dele, identificando quem ele é, de qual secretaria, de qual prefeitura ele trabalhava, principalmente em áreas periféricas, que a gente sabe como funciona a realidade, né? A gente conhece a realidade desses bairros, entrar sem estar uniformizado e identificado. Ele poderia ser tratado ou confundido com qualquer outra pessoa e não ter o tratamento adequado. Então, esse foi um marco legal, a profissionalização do profissional, a valorização do profissional de educação física fez muito bem a todos os profissionais e bem também a secretaria, porque eles passaram a trabalhar com mais afinco, com mais alegria, né? E é isso, eu acho que nossa passagem por lá foi uma passagem que deixou um legado muito importante. Muito importante, a valorização do esporte, a valorização dos profissionais e melhorar a qualidade das pessoas através do esporte, né? A qualidade de vida das pessoas através do esporte. Isso é muito importante. Eu acho que a gente pode falar do nosso trabalho de reconstrução, a questão do material esportivo, né? O uniforme, por exemplo, não só dos núcleos, dos profissionais, Sim. Kimonos que não tinha desde 2012. Não existia. Um trabalho em parceria com a Central de Serviço, que acabou expandindo junto com a Secretaria de Obra, que foi a revitalização dos espaços públicos esportivos, as nossas quadras, por Quadras exemplo, cobertas. todas sucateadas. A questão do Bolsa Atleta, quando nós assumimos, só tinha 45, já passou para 70, 72 bolsas. Isso aí foi importante, inclusive aumentando o valor, que eu acho importante. Os campeonatos comunitários tinham praticamente acabado, nós resgatamos os campeonatos feminino retornou. Futebol feminino não existia desde a época, a última vez foi em 2004, quando Luiz Paulo era prefeito, nós resgatamos isso, né? Inclusive, a gente tinha uma relação muito próxima com o São Pedro Beach Soccer, que a Rose e o João eram servidores da secretaria. E Rose hoje é técnica da seleção brasileira. Então, assim, a questão da piscina do Tancredão, que era o outro problema, a hidroginástica na parceria com o Vitória. Então, assim, eu acho que são legados que foram importantes. O Praia Acessível foi recuperado. Exatamente. Eu acho que foi um legado importante. Hidroginástica está perto de 1.500 vagas, né? Então, somando Vitória, Tancredão e Álvares Cabral. Então, isso tudo é um trabalho de reconstrução. E principalmente a gente focou muito no esporte nas comunidades. A gente sempre teve uma relação muito próxima com as comunidades, porque o esporte começa nas comunidades. Exatamente. Na escola, nas quadras, né? Na região. Então isso aí foi importante. E aí, Sara, você sabe de perto as dificuldades da mulher. Me desculpe, você sabe que eu sou um cara bem
verdadeiro, não tem que fazer firula com ninguém. Eu vejo muitas mulheres aí, eu sou do partido mulher, da mulher, eu sou mulher na política. Aí na hora de votar, vota no homem. Aí você vê, não, é verdade. Eu vejo muitas Sim, mulheres, sim. eu estou no partido da Sim. mulher, temos que votar na mulher. Eu vejo um monte. Aí chega na hora da eleição, vota no homem. É minha opinião, não tem o que Sim, falar. sim. E Eu aí, compactuo. eu vejo muitas pessoas, muitas mulheres, faz o discurso da mulher e com todo respeito, também como os homens também, muita gente entra na política, nunca pavimentou nada na vida. Ao contrário de você, que tem um legado, tem uma história. Então eu posso falar, que eu quero tocar agora, de políticas públicas para as mulheres. A gente precisa debater isso realmente com pessoas que entendem e conhecem a realidade. Desde aquela menina, por exemplo, que está na escola lá com 12, 13 anos, a questão, vamos dar exemplo da gravidez precoce que ainda existe, né? Então, assim, que você pensa, você com a referência, sobre as políticas públicas para mulheres? O que a gente pode fazer para avançar de maneira eficaz? Então, André, concordo plenamente com o que você está falando. Haja vista que somos 52% do eleitorado do Brasil e quase 51% do eleitorado do Espírito Santo, mulheres. E a realidade é sempre essa. Mulheres se engajam na política, mulheres participam da política, mas estão sempre fazendo uma escadinha para homens serem eleitos. Não, nada contra os homens, todo mundo pode se candidatar, se eleger, mas a mulher precisa entender que ela tem força para isso, ela tem capacidade para isso, ela tem capacidade para assumir qualquer cargo, seja público ou não, que ela almejar. Porque são direitos iguais. E a gente é maioria e a gente não consegue eleger mulheres. Quantas deputadas nós temos estaduais? São três. Janete, Raquel Lessa e a Camila Valadão. E Camila Valadão. Vitória hoje são 3 vereadoras também, são né? três vereadoras Carla também. Coser, Ana Paula e a Mara Maroca. E a Mara Maroca. Né? Lógico. Um pouquinho mais de 10%. Isso, crescemos até. Porque não era, né? Na última. 21, no último pleito, 15%. não. Né? Exatamente. 10, então, o que acontece? Políticas públicas para mulheres, na minha opinião, devem ser feitas por mulheres, realizadas por mulheres. Assim começa a mudança. E a dificuldade está aí. Se a própria mulher não consegue eleger mulheres para assumir cargos públicos, para realizar, trabalhar em prol das mulheres, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Né? É um assunto muito delicado a gente tratar sobre isso. Eu vou te falar uma grande dificuldade, que eu fui presidente de partido, fui presidente da Democracia Cristã. Você tem a cota dos 30% das vagas para as mulheres e mesmo assim você tem uma grande dificuldade de colocar mulheres em chapas para disputar as eleições. E aí eu digo a você, é cota de gênero. Não quer dizer que tem que ter 30% não, para mulher. Pode ter 70% de mulheres e 30% de homens. A cota de gênero tem que ter. Entendeu? E mesmo assim é difícil. A mulher fala assim, não, política não é para mim. Política não é para você, por quê? Por que política não é para mulher? Política é para mulher, sim. A gente vê a questão da violência contra a mulher. Nós temos uma lei Maria da Penha que é de 2006. São 20 anos, ela continua igual. Ela tem que melhorar, ela tem que avançar. Tudo bem, para proteção contra a violência, mas que é muito ineficaz, André. A mulher ela tem que ter a estrutura para ela sair. Geralmente, quando acontece isso, a mulher ela é dependente psicológica, financeira, de todo tipo de dependência do homem que é o seu agressor. Aí ela sai machucada de todas as maneiras, psicologicamente, fisicamente, vai na delegacia, faz a denúncia, ela volta para casa para dormir com o agressor de novo, porque ela não tem como sair de casa, porque ela tem filhos, ela não tem dinheiro nem para pagar uma diária de hotel. Então a política pública teria que ser o quê? Vamos sim, tem a delegacia da mulher, nessa delegacia que ela seja dentro de um centro
que vai acolher essa mulher com o filho que ela tem, pelo menos por alguns dias, para que ela não tenha que sofrer agressão, sair, denunciar o agressor e voltar para casa para conviver com esse agressor. Isso não existe, por isso que o feminicídio está aí, ó, bate na porta todo dia, você liga a televisão, matou mais uma mulher morta. Foi seu companheiro, foi seu marido, foi seu namorado, foi seu ex. Terminou ontem, ele matou hoje. A gente teve um caso Gente, muito triste. absurdamente a Daisy Absurdo, morta. muito triste. Muito triste, Colega uma mulher nossa, que, que colega prefeitura. nossa, uma pessoa maravilhosa, excepcional, uma mulher era uma inteligente, referência. uma referência para mulheres. Olha a posição da Daisy, comandante da Guarda Municipal da nossa cidade, e é assassinada pelo ex-namorado. Quer dizer, ela já devia ter tido sinais, mas não acreditou. Só Deus para explicar. Mas não pode ter esse tipo de convivência mais. Denunciou. Tem lei. Que a lei seja cumprida. Nunca cumpre, sempre tem uma brecha, sempre ele paga uma fiança, sempre ele sai, sempre ele escamoteia por aqui e por ali. E quem morre? A mulher. Então, políticas públicas existem, são pouquíssimas, na minha opinião, e além de serem poucas, são ineficientes nesse ponto. Não só na questão da violência, em geral, políticas públicas para mulheres são muito devagar ainda. Muito devagar. Enquanto homens decidirem, infelizmente vai ser assim. Eu tenho uma opinião geral sobre ter um pouco de experiência de segurança pública. Nós temos um código penal muito ruim. E eu, assim, essa questão do feminicídio, eu vejo muito a questão do machismo, que é muito cultural, e também a questão da impunidade. Mas gostaria de contar o que você acha. A gente está vivendo um mundo hoje muito difícil, na minha opinião, principalmente conflitos de ideologias políticas, conflitos de ódio. E a gente está vendo uma explosão, na verdade, desses casos de feminicídios. Você vê o absurdo que chegou no caso da Daisy, por exemplo, que repercutiu porque era uma comandante da Guarda Municipal. Mas a gente tem vários casos aí todos os dias. A gente vê casos aí de meninas, por exemplo, da periferia, que têm os cabelos cortados pelos traficantes, por exemplo. Que é uma coisa muito triste. Eu fico imaginando um pai ou uma mãe ter uma filha nessa situação. Eu queria saber como é que você vê. Você acha que tem alguma coisa relativa a esse clima que a gente está vivendo hoje, esse clima conturbado que a gente está vivendo hoje, desses conflitos ideológicos também? Minha opinião é a seguinte: a tecnologia é benéfica para muitas coisas. Para outras é péssimo, né? Essa coisa de você ver tudo toda hora no imediatismo. O ser humano não está preparado para isso. Isso é uma opinião minha pessoal, né? O ser humano não está preparado para isso. Então, vou fazer uma analogia. O suicídio é proibido de sair em publicação em jornais, né? Em meios de comunicação, porque isso gera sei lá, desperta no cidadão o desejo de fazer igual. E outro dia eu estava conversando com uma amiga minha e citei isso, falei que o feminicídio está mais ou menos como isso, porque você liga a televisão, todo dia tem notícia de ou algum tipo de agressão ou a vias de fato, que é o feminicídio. Parece que está uma onda nas pessoas. Você falou muito certo isso. O machismo, que é uma coisa cultural, coisa horrível isso no Brasil. Nós estamos no século XXI, a caminho para o século XXII, 2026, ainda ter esse sentimento de machismo nos homens, tão assim, de maneira bruta, tão enorme, né, grande. O homem fica cego, ele não vê mais nada, é a honra dele. Que honra? O que é isso? Isso não pode existir. Eu tenho uma ideia. Eu acredito que, por exemplo, o Krav Maga não é uma arte marcial, é uma defesa pessoal israelense. Eu não sei se você tem conhecimento disso, mas em Israel, as crianças na creche já começam a ter aulas de Krav Maga, seja menino ou menina. No Brasil, sabe o que deveria ter, na minha opinião? Desde criança, o menino e a menina ter aula de respeito mútuo. Explicar, principalmente para os meninos, que a menina tem os mesmos direitos que eles. Tem que começar do zero.
Tem que educar na escola, porque parece que as famílias estão perdendo isso. Elas não estão mais olhando para os filhos e explicando que o menino e a menina são seres humanos idênticos, são iguais, têm os mesmos direitos. Por ser menino, ele não é melhor que a menina, ele não tem que, a menina não tem que ser submissa a ele. Em casa, a mãe tem que ensinar seu filho a lavar a xícara que ele toma o café, a limpar o prato que ele sujou. Por que que é muito assim? Termina o almoço de domingo, o menininho vai lá, liga a televisão, vai jogar videogame, vai ver um filme, e a filha vai para a cozinha limpar as coisas. Isso tudo, André, são coisas que falam que é antiga, mas é totalmente atual. Isso é para a formação de um homem com caráter. É em casa que ele aprende isso. Se isso não está sendo feito em casa, vai ter que ser feito na escola. As crianças têm que ter esse tipo. Igual a educação financeira, vai ter que ter a educação social. Né? Não, não é uma coisa absurda, não. Isso eu acredito muito nisso. Muito. E a gente estava falando de defesa pessoal para mulheres. Eu, quando vereadora, candidata a vereadora, eu tinha um projeto que é basicamente o meu projeto Elas que Lutam, né? Uhum. Ensinar a defesa pessoal e arte marcial para as mulheres. Eu queria, se eu tivesse sido eleita, eu criar um projeto de lei para que a gente tivesse um centro de defesa e arte marcial só para mulheres em Vitória. Porque a mulher, quando ela sabe, tem noção de arte marcial, de defesa pessoal, não que ela vai sair batendo em todo mundo pela rua por nada, mas você cria uma nova postura perante todas as situações, sejam elas agressivas ou não. Né? Então, quando a mulher ela tem consciência de que ela pode ter uma autodefesa, ela passa a confiar nela mesma. Ela não vai ouvir nenhuma violência verbal, quem dirá chegar numa violência física, entendeu? Vou citar um exemplo recente. Eu tenho uma amiga aí é um problema que eu acho que tem que se transformar em debate de políticas públicas. Sim. Eu tenho uma amiga, por exemplo, ela foi vítima de violência pessoal e o ex-companheiro continuava ameaçando e ela queria fazer arte marcial, mas não tinha condição financeira. E eu tenho muita amizade com o Sensei Moacir e coloquei ela lá no Krav Maga. Eu tenho uma parceria com o Sensei Moacir. Maravilha. Hoje faz mais de um ano. Ela é uma outra pessoa, muito mais confiante. Mas aí eu vejo um problema. A maioria das mulheres, elas não têm condição financeira de fazer aula de Krav Maga. Então eu acho que isso tem que ser debatido. Sim, debatido. O meu projeto Elas que Lutam, eu não tive a oportunidade de ampliá-lo por falta de patrocínio, de apoio financeiro mesmo, porque eu tenho que ter um espaço, você sabe disso, o espaço tem que ter tatame e eu tenho que ter a profissional, que muitas que trabalham comigo são profissionais que foram, já são graduadas faixas pretas, que foram minhas alunas. Então elas muitas vezes vêm por amizade e outras vezes eu posso pagar. Mas nem sempre eu tenho. Então a gente tem que fazer uma reflexão, na minha opinião, até você por ser uma referência, na minha avaliação, ampliar esse debate. Vou dar exemplo de Vitória. Vitória tem um orçamento de 4 bilhões de reais. Vitória gastou, por exemplo, agora na Arena de Verão, 3 milhões de reais com shows. Não vou entrar no mérito se quem gosta, quem não gosta. Mas se tem 3 milhões, vou dar um exemplo. Se tem 230, eu acho que foi 230 mil para pagar El Chan para tocar 2 horas na Praia de Cambori e ir embora, eu acredito que tem que ter 230 mil, por exemplo, para se fazer políticas públicas de defesa pessoal. Nas 9 regiões da cidade de Vitória. Essa é a minha opinião, como cara que entende de gestão pública. E eu acho que esse debate de defesa pessoal para as mulheres é um debate que tem que ser ampliado. E a gente já conversou sobre isso, na época que eu trabalhava junto, para fazer esse debate, igual você falou, quem tem que fazer o debate das mulheres? Principalmente as mulheres. É lógico que nós homens eu, por exemplo, posso contribuir com um pouco de experiência que eu tenho. Mas eu acho que nesse debate de defesa pessoal das mulheres, que pouco é falado, eu acho que você é uma referência para começar a ampliar
essa opinião e que chegue ao conhecimento das pessoas. Sim, com certeza. É um movimento que vem crescendo muito no Brasil, da qual eu tenho feito parte em algumas reuniões, por exemplo. A Cláudia Bontempo é jornalista da Rede Globo, ela é de Brasília. Ela é faixa preta de jiu-jitsu, ela está em primeiro lugar no ranking mundial de jiu-jitsu e tem um projeto que ensina defesa pessoal lá em Brasília e principalmente para as colegas dela da Rede Globo. A gente conversa muito, né, pelo Instagram e ela me passa Uhum. as ideias dela, a gente troca ideia e já tenho mais uma segunda amiga também de Instagram, a gente está até combinando de se conhecer pessoalmente, porque já tem um tempo que a gente vem conversando e trocando ideias sobre isso, defesa pessoal para mulheres, a Kira Grace, que Legal. inclusive, né, Kira Grace é a sumidade do jiu-jitsu, campeã mundial N vezes, uma mulher potente, uma mulher, né, magnífica, e ela tem também um projeto no Rio de Janeiro, e foi convidada agora, mês passado, ela está dando aulas, assim como o mestre Nilson faz aqui para a PM e para Civil, ela está dando aula para Civil do Rio de Janeiro, só para mulheres, de Acho, defesa pessoal. então, acho importante, mas nós precisamos ampliar para aquelas Exatamente. mulheres que não têm condição Exatamente, mas de custear uma já aula. é um pontapé inicial. Isso. Eu ter contato com essas mulheres que já vêm de um projeto que é substancial e que já foi formado, que já está em atividade, e eu pegar essa experiência, trazer para o Espírito Santo, isso é magnífico. Isso é magnífico. Eu amaria, adoraria ter sua parceria comigo para que a gente pudesse dar esse pontapé inicial. Porque eu já tenho um grãozinho de areia, mas esse grãozinho, ele sempre que eu consigo dar uma ampliadazinha, me falta verba. Eu dou um passo, mas esse passo não pode ser maior, né? E você tem ideias boas para isso. Então, tendo você meu aliado, nossa senhora, agora a gente arrebenta. Os. Nossa. E falando em aliados, você recentemente, você era filiado ao Republicanos, Sim, sim. disputou duas Duas eleições pelo eleições. Republicanos, Inclusive, fui a mulher mais votada nos dois pleitos do partido. merecidamente. Você recentemente, eu vi lá, você se filiou ao Agir, do seu amigo deputado Hudson Leal, que é uma Sim, pessoa que eu tenho um enorme respeito. eu E também. aí, muitas pessoas às vezes falam, ah, a política é importante. Eu acho assim que você se tornou uma referência nessa política, né, para as mulheres. É aquilo que eu falei, agora eu vou voltar novamente. Tem pessoas que só botam nome nas coisas. Aí daqui a uns anos, aquela pessoa fez alguma coisa? Não, aquela pessoa não entregou nada. Não deixou legado nenhum. Sim. Ao contrário de você. Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua nova fase política no Agir, com o deputado Hudson Leal. O que você pretende construir? Como é que você vê esse processo eleitoral 2026 com relação às mulheres? O que você está vendo nesse cenário hoje? O que a gente pode, de repente, despertar termos avanços? Então, em 2019, Dr. Hudson me convidou, me convidou para participar do Republicanos, me filiar ao Republicanos. Não tínhamos conversado nada sobre me candidatar, nada. A gente bateu um papo e gostei da proposta. Dr. Hudson é um amigo pessoal, não só meu, mas da minha família. Trabalhou com meu cunhado, que é médico, com a minha irmã, que é médica. E já há muitos anos a gente nutre uma amizade muito bacana. Eu tenho um respeito muito grande por ele como pessoa e como político também. Haja vista, Dr. Hudson, ele foi o proponente da lei estadual do dia estadual do kickbox, que é dia 14 de setembro, né? E isso tudo, ele foi proponente da lei para ter o dia do kickbox, porque o dia estadual do kickbox, por causa do trabalho desenvolvido junto com o mestre Laestre, grão-mestre Nilson, e ele viu na nossa luta uma maneira de nos homenagear a nossa arte marcial, criando esse dia, e é muito importante para a gente, né? A alavanca dá uma estrutura maior ao esporte.
Aí em 2019 ele me chamou para a gente conversar e vem para o Republicano tem um espaço bom para as mulheres, a mulher tem voz, a mulher não é tratada como cota. E aí eu assumi lá no Republicanos a Secretaria Municipal das Mulheres de Vitória e fui secretária executiva do Republicanos Estadual, com o Eric presidente e o Índio vice-presidente. Só que, André, foi 2020, eu fui a mulher mais votada do partido, como eu te falei, né? Fiz parte da gestão, trabalhei com afinco e tudo, mas eu senti que faltava alguma coisa e eu buscava essa coisa. Era a participação maior das mulheres, mas participação não em quantitativo, em qualidade, em mulher poder ter direito a uma fala de participação na construção dessa estrutura partidária. E mesmo assim, em 2024 eu também voltei a ser candidata. Falei, não, eu estou na gestão, eu acho que como em 2019 eu me propus, quando eles me convidaram em 20 para vir candidata, eu falei já de cara que eu seria 20, independente do resultado, em 24 eu seria de novo, isso também eu conversei com você, né? Você sabe, você tem conhecimento disso. Eu cumpri com a minha palavra e continuei trabalhando. Novamente fui a mulher mais votada, mas não consegui me eleger. Continuei na gestão, mas buscando isso, uma participação mais efetiva feminina. Que a mulher tivesse mais direito à fala, a colocar sua opinião, a mostrar seus projetos. E eu fiquei muito engessada. E aí, conversando com minha família, eu tomei a decisão de deixar o Republicanos, sair do Republicanos. Feito isso, Hudson, Dr. Hudson, deputado estadual, é uma pessoa que eu converso muito com ele, né, sobre política, assim como converso com você. Eu gosto de conversar tanto com ele quanto com você. Me senti muito à vontade para falar isso tudo com ele. Aí ele falou, mas então eu tenho um convite para te fazer. Eu falei, você é danado, né? Você não espera nem eu falar direito, você me faz o convite. Aí ele me fez um convite para assumir o Agir Mulher Estadual. Que o Agir é novo, é um partido que está iniciando agora, sim, tem pouco tempo, né? Tinha outro nome. Eu falei, me deixa estudar um pouquinho sobre o partido. Você me conhece, você Agir, sabe. se eu não me engano, era o PTC. Isso aí, era o PTC. Aí eu falei, olha só, você sabe como eu sou, né? Eu vou dar uma estudadinha, olhar e ver. E aí eu vi no Agir uma possibilidade magnífica, que é o que eu procuro. É criar essa estrutura que eu senti falta no Republicanos e que eu sinto falta em outros partidos. A participação efetiva da mulher, a voz da mulher num partido. Você pode ver que todos falam, não, aqui a mulher tem vez, aqui a mulher não é cota. Mas acaba sendo sempre a mesma coisa. E como neste convite para assumir o Agir Mulher Estadual, eu vou ser responsável para formar os diretórios municipais, eu vou rodar o estado, eu vou conversar com mulheres que eu já conheço e que são mulheres potentes, com potencial incrível em várias áreas de atuação, em várias profissões, diferentes profissionais, e montar de acordo com o que eles estão me dando a oportunidade de fazer. Eu acho que aí sim a gente vai ter uma mudança significativa na política pública para a mulher e na política em geral com a vez e a voz da mulher. Eu acho que o Agir vai surpreender. Eu tenho certeza que você vai motivar muitas Se mulheres, Deus quiser. porque você é uma liderança forte, você é uma referência. Eu acho que os partidos, na minha opinião, eles só olham para a mulher próximas eleições porque eles têm que colocar aquela cota ali de 30%. A maioria dos projetos de mulheres no partido nunca vão para frente. A verdade é essa, a grande maioria. Então, eu acho que tem que mudar a mentalidade. As mulheres também precisam ser mais disciplinadas na questão de valorizar o trabalho das mulheres na política, e eu acho que esse é um desafio, mas é um Sim, desafio importante, porque hoje
nós temos várias lutas aí que precisam ser feitas em defesa da mulher. Sim. A questão do crescimento do feminicídio que foi falado, a questão do aumento de número de mães solteiras, por exemplo, que é um problema que tem que ser debatido, né? Porque muitas... A igualdade financeira nos cargos, sejam em empresas públicas nem tanto, porque público não tem como, mas nas empresas privadas ainda é muito grande. Isso é um absurdo, né? É você trabalhar igual ou mais que o seu colega de trabalho na mesma função e ele ganha mais do que você. Mas volta a falar, existe uma demanda importante para ser olhada com carinho das mães solteiras. Sim, são mães aquelas solo. que criam os filhos e os pais da criança praticamente abandonaram. Então, essa mulher, ela precisa também de uma rede de proteção, assim como as mulheres também que são vítimas de violência. Sim, com A certeza. questão da Lei Maria da Penha, com todo respeito, já vi várias mortes de mulheres que estavam na Lei Maria da Penha, mas os agressores não cumpriram. Então, é assim, o que eu te falo, de 2006 para 26 são 20 anos e a lei continua mas igual. o nosso código, a gente mas tem olha que só, mudar. Sara, além disso aí, o Código Penal nosso é da década de 40, é de 1940. Eu acho o seguinte, cometeu o crime, ponto, prende, acabou. Concordo com você. Prende e acabou, não tem relaxamento de pena, não tem pode fiança. ter, não pode Eu acho ter. que o nosso sistema penal tem que ser mais rigoroso, ponto. O agressor só mata porque está livre. É o caso de nem ter que mudar tanto lei, nada. É cumprir. Cumprir, mas tem que ser mais rigoroso. Cumprir com rigorosidade. Chega dessa historinha de vai relaxamento de pena, vai pagar uma fiança, vai ter um bom advogado. Não. Tem que cumprir a lei. Cumprindo a lei já é meio caminho andado. Então, Sara, vamos encerrando aqui nosso podcast. Queria muito te agradecer. Eu acho que continue na política, porque a política precisa de pessoas, também o esporte precisa de mulheres como você, de referências como você, que têm seus ideais e que são exemplo para muitas pessoas e para muitas mulheres. Então, eu queria que você desse uma palavra final aí, para a gente estar encerrando aí o nosso podcast. André, é com muita alegria que eu participei desse podcast com você. A gente tem que entender, né, que na vida, tudo na vida tem um propósito, né? Não esperava participar de política, entrar em política. Sempre trabalhei, né, com esporte. Até na minha área de jornalismo eu também trabalhei com esporte. Sou profissional de educação física com muito orgulho, atuo até hoje. E vejo que se a gente não arregaçar as mangas e fazer política, não só partidária, nada vai para frente. As pessoas precisam entender isso. Política é tudo na vida da gente. A gente não pode deixar isso nas mãos de outras pessoas. A gente tem que ter a nossa participação. Tem que ter, né? Volto a falar, mulheres têm todo o direito e devem entrar na política para que os seus direitos sejam executados, sejam respeitados e que ela possa seguir em frente de cabeça erguida, porque toda mulher tem direito de estar onde ela quiser. Isso é fato. Agora, precisamos, mulheres, nos atentar para isso. Vamos trabalhar juntas e construir o nosso caminho. Não vamos deixar nas mãos das pessoas. Vamos construir os nossos caminhos. Agradeço imensamente a oportunidade que você me deu de estar aqui hoje. Adorei nosso bate-papo. É sempre muito bom estar com você. E estou à disposição. A hora que você quiser me convidar, estou de volta. Muito obrigada. Tamo junto, Sara. Obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado a você que acompanha o nosso podcast, né? No máximo amanhã já está no ar. E vamos juntos, né, com o projeto Conexão Espírito Santo. Que Deus abençoe você e sua família.